Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cá Entre Nós. Hoje temos a honra de receber o fisioterapeuta Matheus Caixi Guedes, especializado no tratamento da dor crônica, aquática e acupuntura. O Matheus se destaca por suas estratégias inovadoras que têm revolucionado a fisioterapia e melhorado significativamente a qualidade de vida de seus pacientes. Hoje discutiremos o tema estratégias inovadoras no tratamento da dor crônica, a evolução da fisioterapia e seus impactos na qualidade de vida. Exploraremos também as técnicas modernas que o Matheus tem utilizado, como terapias manuais avançadas, exercícios terapêuticos personalizados e o uso de tecnologias de ponta para diagnóstico e tratamento. Além disso, abordaremos como essas inovações têm permitido um alívio mais eficiente da dor, promovendo uma recuperação mais rápida e sustentável. Obrigado por aceitar nosso convite. Matheus Guedes, seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Muito obrigado, Nelson. Espero que possa contribuir com você e com todo mundo que estiver ouvindo sobre as dores que acometem grande parte da população nos dias de hoje, né? Sem dúvida, Matheus. Tenho certeza que as suas percepções quanto a esse tema vai nos ajudar bastante a entender um pouco mais o nosso corpo, né? Porque tudo é uma questão relacionada a ele. Matheus, então vamos bater esse papo logo de cara fazendo uma perguntinha para você. Como que você define a dor crônica e quais são os desafios mais comuns no seu tratamento? O Nelson, eu acho que a dor crônica, até pela Associação Mundial de Dor, ela é definida como um fenômeno desagradável, né, do ponto de vista corporal, emocional, mental, e essa dor acomete a grande maioria da população. A dor crônica ela é caracterizada como uma dor que a pessoa sente a partir de 4 semanas. Então, a partir de 4 semanas, se você tiver com qualquer tipo de dor, desconforto, isso já é considerado uma dor crônica. Diferente do que muitas pessoas entendem, e eu tenho que esclarecer isso diariamente na clínica, a dor crônica, do ponto de vista da sociedade, ela é tida como uma dor que nunca mais vai passar. E isso não é verdade. A dor crônica é só caracterizada como uma dor que dura além de 4 semanas. Então, essa é a definição primeira de dor crônica. E os desafios que eu mais vejo no tratamento da dor crônica, no meu ponto de vista, é que o que levou ao aparecimento dessa dor crônica. Então, eu acho que a mudança de estilo de vida, e aí isso identificar em cada pessoa, isso vai fazer com que o tratamento da dor crônica ocorra de uma forma eficiente. Só que muitas vezes as pessoas não estão prontas para essa mudança. E sem essa mudança, a dor crônica não some, não sai, né? Não existe milagre. Muitas pessoas querem o milagre de um medicamento, de um tratamento moderno, mega eficiente, que vá fazer todo esse trabalho, mas eu acho que tem que partir dessa mudança de hábitos. Você tem que, não, entre aspas,
tratar a dor, e sim as causas, né, para que você possa ter um resultado mais eficiente, creio eu. Matheus, quais são as principais diferenças entre as abordagens tradicionais e as estratégias inovadoras na fisioterapia para o tratamento da dor crônica? Eu acho que um pouco é isso que você está falando, né? Eu venho de 2 décadas de formação, então estou formado há 2 décadas, e antigamente o tratamento era muito sintomático, né? Então você ia em cima do sintoma, aqueles famosos choquinhos da fisioterapia, e isso era o tratamento da dor. Só que, infelizmente, esse tipo de abordagem, ele não vai em cima da causa, então não é uma abordagem profunda. Então, hoje, o avanço de técnicas inovadoras, ela vem justamente para a gente abordar melhor a causa da dor desse paciente. Então, quando você fala as estratégias inovadoras, são principalmente a gente identificar quais são os mecanismos causais, o que está causando o aparecimento dessa dor. Então, acho que uma grande parte do avanço dessas técnicas vem em cima do que é principal você tratar, e isso apenas com o avanço dos mecanismos de avaliação. Então, você avaliar bem seu paciente e entender qual que é a causa dessa dor, eu acho que é aí a grande chave do tratamento. Então, essa seria, podemos dizer, uma das grandes tecnologias que existem de ponta sobre o tratamento. É o diagnóstico preciso sobre aquilo, como é que você está agindo para você ver qual é a causa aí dessa dor. E eu acho, Nelson, que é a interação que eu falo sempre multidisciplinar. Então, as pessoas sempre vão estar com os médicos, com os fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, professores de educação física, fono, todo mundo da área da saúde que estiver envolvido no caso. Eu acho que a discussão em equipe é o que vai fazer o melhor diagnóstico multidisciplinar. Perfeito. Isso é fundamental. O envolvimento de outros profissionais é fundamental realmente para que você possa ir direto na causa e ter uma eficiência melhor, né, Matheus? Quando você fala do modelo antigo, Nelson, o modelo antigo é assim, ó, você está com dor, você passa no médico, ele faz um exame de imagem, uma ressonância, um raio-x, dá um remédio, fala fisioterapia, aí o paciente chega na fisioterapia, o fisioterapeuta não entendeu direito o que faz um protocolo tradicional, o choquinho tradicional, gelo, ultrassom, e não resolve. Então aí volta no médico, não teve um alinhamento de qual a melhor estratégia para o tratamento, sabe? Essa é uma das perguntas que eu iria lhe fazer, aliás, vou lhe fazer, que é justamente quais os métodos que hoje têm se mostrado com mais benefícios para os pacientes com dor crônica, em comparação aos métodos tradicionais. Ô Nelson, então assim, ó, a gente partindo desse princípio que eu falei agora, dessa interação do fisioterapeuta com o médico, partindo disso e um diagnóstico mais próximo do perfeito, aí a gente consegue fazer uma abordagem mais assertiva, né, como a fisioterapia, por exemplo. No ambiente que eu trato, que é um ambiente aquático, é um ambiente extremamente ótimo para a gente trabalhar essas dores crônicas. A água traz benefícios para a dor crônica fantásticos, como a temperatura adequada, então uma temperatura entre 32 e 34 graus. Isso para o nosso cérebro, para o sistema nervoso central, automaticamente já tanto que na sociedade a gente fala, se você entrar numa banheira de hidromassagem, isso melhora a sua dor. Então, aqueles idosos que vão para águas quentes lá em Caldas Novas, fala que são águas termais, mas só por ela ser aquecida, ela já melhora muito a dor crônica das pessoas. Então, o fato de você entrar num ambiente aquático, com a temperatura ideal, e técnicas em cima do que você avaliou e viu como causa, eu acho que isso seria o que é mais moderno.
Eu dou aula em pós-graduação e eu falo sempre para os fisioterapeutas, independente do método que eles estão utilizando, possa ser terapia manual, osteopatia, a fisioterapia convencional com aparelhos, exercícios, pilates, qualquer... Hoje tem fisioterapeutas que trabalham dentro de academias. Qualquer ambiente é um ambiente propício para o tratamento da dor crônica, desde que você identifique os fatores que você precisa mexer. Sem dúvida. Eu acho que a identificação daquilo que você, como a gente estava comentando, a causa, se você conseguir descobrir qual é a causa, você vai poder indicar melhor o tratamento mais adequado, né, Matheus? E hoje, Nelson, tem tecnologias a respeito de avaliação, como, por exemplo, tem um equipamento que você mede o pulso, o batimento cardíaco. Tá. E aí você vê uma coisa que a gente chama de VFC, que é a variabilidade de frequência cardíaca. Então você começa a ver o quanto que varia os milissegundos de cada pulso, de cada batimento cardíaco. De uma pessoa muito estressada, esse pulso ele não varia, ele é contínuo, ele é constante. E isso já me mostra que tem uma ação de uma parte do sistema nervoso, que a gente chama de sistema nervoso simpático, que é o que faz a gente estar em movimento, mas em excesso é o estresse. Então, naquela pessoa muito estressada, ele está muito sob a ação do sistema nervoso simpático. E é uma parte do sistema nervoso que faz a gente ter problema de sono, que faz a gente ter problema de intestino, e isso contribui muito para o aparecimento e a manutenção da dor. O oposto, o antagonista desse sistema, que é o sistema nervoso parasimpático, que a gente também avalia com esse teste, ele é um sistema ele é a parte do sistema nervoso que faz a gente acalmar, que faz os batimentos cardíacos diminuir, que ele é fundamental para o sono, e se ele é fundamental para o sono, ele é fundamental para a recuperação. Então, quando a gente tem essa parte do sistema nervoso equilibrado, a chance dessa dor se cronificar é muito pequena. Então, o que a gente vê é que uma parte da dor, ela acaba sendo multifatorial, e esse é um dos fatores que contribui, né? Então, nessa hora da avaliação, eu falo que, como fisioterapeuta, a gente acaba querendo ir na dor, examinar, palpar, deixa eu ver se é o tendão, se é a articulação. Só que muitas vezes, esse tendão e essa articulação foi só um gatilho para mostrar todo o sistema desequilibrado. Entendi. Então, o tratamento de dor crônica hoje é muito mais complexo do que tomar um medicamento ou fazer uma fisioterapia, então ele se torna algo mais complexo. Mais uma vez, reforçando aquilo, você tem que cada vez mais você ir na causa do problema e não simplesmente curar a dor, como você disse. Não que não seja interessante, mas os famosos choquinhos, o gelo e tal, você está tratando ali, mas tem que descobrir a causa realmente para poder fazer um tratamento mais profundo e, como você disse, mais assertivo, né, Matheus? É isso. Matheus, quais são os exercícios terapêuticos mais eficazes no alívio da dor crônica e como eles são personalizados para cada paciente? Então, assim, os estudos hoje, os mais recentes a respeito de dor crônica, mostram que a atividade física é um dos principais fatores para diminuir dor crônica. Tanto que tem um grande estudioso aqui no Brasil, que chama Leonardo Ávila, ele usa um termo que eu gosto muito, e ele fala, eu estou indo para a farmácia agora, e aí ele se mostra indo para a academia. Então, eu acho que se a gente puder hoje elencar o que é o principal para dor crônica, não vou falar academia de musculação, eu vou falar atividade física, exercício físico. Então, a gente regula uma série de neurotransmissores, como dopamina, serotonina, encefalinas, endorfinas, que são fundamentais, são substâncias fundamentais no controle da dor. E a hora que a gente faz uma atividade física, é secretado uma grande quantidade desses neurotransmissores no nosso corpo. Então, de cara,
atividade física, eu falaria para você. Hoje os estudos são muito categóricos. Tá. Matheus, você poderia me explicar como que a evolução da fisioterapia tem impactado a qualidade de vida dos pacientes com essa dor crônica? Eu acho que a gente pode fazer o raciocínio inverso. Tá. O que a dor crônica diminui a qualidade de vida das pessoas, né? Então, uma pessoa com dor crônica, a qualidade de vida é muito reduzida de vários aspectos, né? Pela limitação física, né? Que vai gerar uma série de limitações. Então, problemas emocionais, de relacionamentos, etc. Eu vejo isso muito, já vi muito isso, como uma pessoa com dor crônica fica, né? Fica uma pessoa sem paciência, é difícil você conviver com uma dor constante, né? Quando a gente tem uma simples dor de cabeça, já é difícil você conviver alguns minutos. Agora, você imagina você viver constantemente com aquela dor te impactando, né? Isso realmente é muito difícil. E a melhora dessa dor, a gente pode levar para o raciocínio, que é a sua pergunta, que melhora muito a qualidade de vida, né? Tem alguns estudos americanos que eles mostram que uma redução de 20 a 30% da dor, isso para o cérebro é muita coisa, né? A gente usa muito uma escala subjetiva de dor, que é uma escala que vai de 0 a 10 pontos, e eu poderia falar para mim assim, Matheus, estou com dor de cabeça. Eu falar, Nelson, você está com dor de cabeça de 0 a 10 quanto? Você vai falar para mim 7. Então é uma dor forte, né? Uma dor intensa. E a redução de 20 a 30% dessa dor, ela já é suficiente para o cérebro sentir um alívio gigantesco. Tá? Então, para o cérebro que estava sentindo dor 7, você falar para mim 4 ou 5, já foi uma grande redução para o cérebro. Sim. Tanto que é muito comum, e eu converso, muitos fisioterapeutas me perguntam, discutem casos comigo e falam o seguinte, mas o meu paciente, ele estava com uma dor no ombro direito. Eu tratei e começou a aparecer uma dor no ombro esquerdo, né? E aí as próprias pessoas perguntam, essa dor foi para o outro lado? Não. O que é muito comum? Essa pessoa estava com dor nos dois ombros, mas o cérebro, ele percebe a maior, a principal. A partir do momento que o físio fez um ótimo trabalho e tirou essa dor, começou a aparecer a dor do outro. Então isso é comum, e eu respondo muito isso para os pacientes. Os pacientes sempre me perguntam, mas agora apareceu outra dor, né? E às vezes essa dor já estava presente, só que o cérebro estava percebendo a dor principal, a dor maior. Ou seja, o nosso cérebro continua sendo fantástico, né? Para tudo. Fantástico. Né? E não é tão, aliás, não é tão complexo assim de entender, né? Matheus, quais são alguns dos maiores avanços recentes na fisioterapia que tem ajudado aí no tratamento da dor? Ô Nelson, eu gostaria até de fazer um passo antes, então acho que a gente tem um avanço gigantesco nas medicações. Nas medicações, então existem muitos medicamentos hoje que controlam muito o nível de dor, né? Pensando mais assim em causa, eles descobriram há algumas décadas que alguns remédios usados na psiquiatria diminuíam dor, e aí surgiram os estudos a respeito da dor crônica com essa correlação entre corpo e mente. Então as medicações evoluíram bastante. Alguns fisioterapeutas, algumas pessoas podem ouvir, estão contra as medicações, não toma, mas eu acho que é fundamental. Esse trabalho multidisciplinar com as medicações vão ajudar muito a gente na parte da reabilitação. Que um paciente com menos dor vai conseguir fazer mais exercício, vai avançar muito mais rápido. E eu falaria também, não só em remédios via oral, como existem técnicas locais realizadas pelos médicos também, que aceleram muito o processo e nos ajudam muito na reabilitação.
como algumas infiltrações, isso pode ajudar bastante no processo. A respeito da fisioterapia, eu acho que o entendimento da dor e o avanço nos equipamentos, hoje a gente tem correntes mais modernas para o tratamento da dor e técnicas mais globais. Então, pensando em técnicas manuais, tem muitos estudos que trazem que as técnicas manuais para alguns tipos de dor são fundamentais para o tratamento. Então, o avanço não é só em maquinário, e sim em técnicas para melhorar a dor do paciente. Tá. Matheus, como que você avalia a importância do acompanhamento psicológico no tratamento da dor crônica? Tá, então, assim, de novo, é uma correlação que a gente não consegue hoje mais separar, né? O corpo e a mente. Sim. E eu falo muito em aula que, por exemplo, vamos voltar ao exemplo de você, Nelson. Você vem com uma dor no joelho. Tá. E aí eu falo para você, Nelson, quanto que tá a sua dor no joelho? De 0 a 10, na escala perceptiva de dor. Você me dá uma nota 6. Fala, é constante 6. Essa dor 6 não é a dor que seu cérebro percebeu da informação que chega pelas células sensitivas do seu joelho, proprioceptivas, para o seu cérebro. Não é. Ela chega, e a partir do momento que ela vem pela medula, subindo para chegar no cérebro, existe uma série de inputs, de informações que vão aumentar essa percepção de dor ou diminuir. E um desses inputs é toda a questão emocional envolvida. Tá. Então, a gente sabe que a questão emocional envolve muito na percepção da dor. E a dor vai influenciar muito na questão emocional. Ou seja, virou um ciclo vicioso, uma bola de neve que pode se aumentar demais. Então, eu acho que o trabalho psicológico junto, nos casos que a gente percebe que tem essa influência significativa, vai ajudar profundamente na melhora da dor. É o que você comentou lá no começo, né, Matheus? A multidisciplinaridade dos tratamentos com essas percepções é super importante, né? Olha só, exato, alguns exemplos assim, já tratei vários pacientes que, hora que a gente percebe, hora que a gente identifica aquela dor que estava sentindo, ela fazia a pessoa ter um ganho secundário. Às vezes a pessoa tem uma atenção maior dentro de casa, do marido, da esposa, do pai, da mãe, do filho. E isso por si só vai fazer uma manutenção dessa dor inconsciente. Sem dúvida. Né? E aí, a partir do momento que a gente identifica isso, uma abordagem em cima disso vai fazer com que essa dor melhore. Né? Então, se não tiver esse entendimento, muitas vezes a gente vai ficar como fisioterapeuta patinando, e eu já patinei bastante, e muitos colegas patinam, em cima de um caso que a pessoa está tendo um ganho secundário com isso. Não cessa, né, Matheus? O cara vai na fisioterapia, quando ele volta, o dia inteiro a carga continua sendo a mesma, sem identificar, como você disse. Isso vai mantendo... vai mantendo e mata o trabalho do fisioterapeuta, consequentemente, porque a evolução é mínima, né? Mas aí a gente tem que identificar, Nelson. Eu acho que aí é responsabilidade do fisioterapeuta identificar esses processos. Porque eu falo para os pacientes assim, você fez uma sessão, não quer dizer que você fez um milagre, você não vai tirar a dor da pessoa em um dia. Mas você começar a identificar a não melhora do paciente, eu acho que é fundamental. Né? Então, você começou a perceber 1, 2, 3, 4, 5, não teve melhora, para tudo, reavalia, conversa com o médico, alguma atitude você tem que tomar, porque não está havendo melhora. Isso é super importante. Matheus, de que forma que o uso da tecnologia, como a realidade virtual e a inteligência artificial, está transformando a prática da fisioterapia? Ô Nelson, eu falaria para você assim,
Ainda aqui no Brasil algumas coisas engatinham, não é tudo que está evoluindo conforme os outros lugares. Eu fui em 2020 para uma feira mundial de fisioterapia nos Estados Unidos, e uma coisa que me chamou muita atenção nessa feira foi a quantidade de equipamentos para realidade virtual. Sério? Então, existiam, a maioria dos stands tinha aqueles óculos de realidade virtual, fone, justamente para o tratamento da dor crônica. E aí, o que era o tratamento da dor crônica? Primeiro é o entendimento, a educação. Então, eles começaram a ver, por alguns estudos, eles pegaram alguns grupos de pessoas com dor crônica e fizeram o seguinte, então pegaram essas pessoas e faziam uma educação, então fazia aula de anatomia, explicava o que era o problema, vamos supor, de coluna e etc., e eles começaram a ver que essas pessoas começaram a melhorar a dor crônica delas. Então, o primeiro entendimento foi que o processo de educação em dor foi fundamental para a melhora da dor, da percepção da dor dessas pessoas. Eles entenderem o que é a dor, melhorava a percepção de dor. Então, nesse ano de 2020, a Feira Mundial de Fisioterapia basicamente foi tomada por realidade virtual para que as pessoas entendam. Então, eram aulas sobre educação em dor, feita por realidade virtual. Era muito bacana. Então, acho que isso tem muito a contribuir. Eu acho que isso vem muito nesses tempos atuais aqui para o Brasil, para a gente poder utilizar isso a nosso favor. Eu tenho uma pergunta para você que você praticamente que já respondeu, mas eu vou fazê-la mesmo assim. Como que a educação, que você está dizendo, a educação dos pacientes sobre a condição, sobre a sua condição e tratamento, pode influenciar no resultado terapêutico na dor crônica? Você está acabando de dizer aí, quando ele passa a entender um pouco melhor. Ô Nelson, falaria assim, para você. Primeiro que a gente vem de uma época que tudo é baseado em evidência científica. Então, a gente vem de uma época em que eu leio um artigo que fala que o tratamento com alongamento é o melhor para a coluna. E aí eu pego e aplico esse alongamento nas pessoas e etc. Eu acho que hoje a gente vem muito de um mundo que é baseado em preferência. Então, você vem para mim com uma dor na coluna, eu avalio sua dor na coluna, e tem algumas estratégias para tomar com você. E aí você vai escolher qual que é a estratégia que faz mais sentido para você. Então eu posso falar, Nelson, essa com alongamento é uma estratégia mais rápida, e essa dentro da piscina é uma estratégia que vai te dar menos dor, mas eu vou ter um tempo maior para conseguir o resultado. E aí você, dentro da sua preferência, vai falar, não, eu quero a de alongamento, vai doer um pouco mais, mas é isso que eu quero. Beleza? Ou você vai falar assim, não, prefiro não ter dor, mesmo que demore mais. Então, eu acho que a educação e mostrar para o paciente quais são os caminhos, o que ele tem, como que isso tudo acontece, isso vai fazer com que a dor, até mostrada por vários estudos, isso vai melhorar mais rápido. Mas o primeiro de tudo, educar a pessoa o que é aquela dor dela. Entender aquilo ali, o que lhe pode ser feito, quais os caminhos ele pode seguir, né? Me vem à cabeça, Nelson, um exemplo, por exemplo, a patologia chamada fibromialgia, não sei se você já ouviu falar. Nossa, então, muitas pessoas têm o diagnóstico de fibromialgia. Então, hoje, fibromialgia, para a sociedade, é aquela doença em que dói o corpo todo, a dor corre, varia de locais, e você vai viver com essa dor pro resto da sua vida. Então, é um diagnóstico muito difícil das pessoas terem, né? Mas quando a gente educa essas pessoas que essa patologia não ter uma cura, não significa que você vai ter dor o tempo inteiro. Você pode ter uma vida melhor tratando isso. Mas eu tenho vários pacientes que têm fibromialgia e praticamente não tem dor nenhuma. Bacana. Só que o consenso popular você vai ter dor e muita dor. E aí, a partir do momento que você tem um diagnóstico de fibromialgia e você entende que a dor vai ser para o resto da sua vida,
seu próprio cérebro vai contribuir para sua dor continuar constante. Ele já entendeu que é assim que vai ser. E não tem Então, jeito. não tem jeito. Então, esse é o primeiro ponto, a gente esclarecer e quebrar essa crença que ele vai ter dor pro resto da vida. Limitante, exato. Né? Então, eu acho que esse processo de educação com os pacientes é fundamental. O cérebro, como sempre, no comando, né? Claro. O comando. Bom, Matheus, você pode compartilhar algum caso de sucesso em que a estratégia inovadora de fisioterapia mudou significativamente a vida de um dos seus pacientes com dor crônica? Pode ser. Por exemplo, eu tenho um caso de uma paciente super recente, com uma dor bilateral, então nos 2 quadris, e que era candidato a fazer uma prótese. Isso com 42, 43 anos. Caramba. Essa pessoa passou num reumatologista, o reumatologista já encaminhou a paciente para o especialista para fazer a prótese, né, um especialista de quadril. Aí esse especialista de quadril encaminhou essa paciente para mim e falou: Matheus, vê se tem alguma coisa que você pode fazer aí, etc. Ela já tinha passado num fisioterapeuta, e o fisioterapeuta tinha passado um exercício para ganho de mobilidade do quadril, para ver se melhorava a dor, etc. E aí, avaliando a paciente, aí eu acho que entra muito no começo da nossa conversa, de entender qual é o mecanismo causal. E aí, a hora que eu faço algumas medições nessa paciente, eu entendo que o mecanismo causal é o excesso de movimento que ela tinha. Ela tinha uma hipermobilidade dos quadris, por uma falta de força, de estabilidade dos músculos que estabilizam a articulação. E aí, como conduta, trabalho dentro da água, sem impacto, só que não mais para ter mais mobilidade, sim para diminuir essa mobilidade com exercício de força. E aí a gente começou a conseguir um resultado muito satisfatório. Ela começou a melhorar o processo da dor. E aí, de novo, em contato com o ortopedista dela, o ortopedista fez uma aplicação de ácido hialurônico. Então, ele coloca um ultrassom no quadril e vai com a agulha até chegar dentro da articulação para lubrificar melhor. Acho que vocês até tiveram um papo desse, né, com o Dr. Luiz Felipe umas semanas atrás aí, né? Sim. Aliás, vamos fazer uma referência para ele aqui, porque ele que me indicou a chamar você para a gente bater um papo aí. E essa paciente, eu conversando justamente com ele, e aí fez a aplicação do ácido, e aí evoluiu mais ainda os exercícios, por isso que eu falo dessa interação. Eu acho que é uma interação que quem ganha é o paciente. E aí a gente avançou mais nos exercícios, mais e mais. Hoje essa paciente está sem dor nenhuma. Ela já está na farmácia, já está indo na farmácia, que é a academia, né? Academia, E ela gosta de fazer corrida de rua, e a gente já está começando a combinar algumas pequenas distâncias para ela retomar a fazer, porque isso eu acho que é importante. Então, uma das perguntas que você fez sobre qualidade de vida, se essa pessoa, o que ela mais gosta é a corrida de rua, a não ser que seja uma contraindicação absoluta, eu acho que a gente tem que trabalhar para ela voltar a correr, sim, né? E a gente já está nesse processo dessa volta para ela fazer as atividades normais dela. Sendo que o primeiro diagnóstico foi de colocar uma prótese na articulação dela. Tá certo que eu acho que o primeiro diagnóstico não foi... O profissional que fez não entendeu todos esses fatores, por isso que eu acho que indicou a prótese. Mas eu acho que o sucesso foi justamente o multidisciplinar. O bom diagnóstico feito pelo Dr. Luiz Felipe, o entendimento de qual exercício seria o ideal, o retorno ao doutor para fazer a aplicação do ácido e essa evolução constante. Eu acho que esse foi o sucesso, e é isso que eu prego para os fisioterapeutas evoluírem. Não ter medo desse processo multidisciplinar, que eu acho que é o que o paciente mais vai ter ganhos. Verdade. Matheus, quais são os principais obstáculos que você enfrenta ao introduzir
novas tecnologias e técnicas no tratamento da dor? Ô Nelson, eu dei 15 anos de aula na universidade. Tá. E uma coisa eu observei, e o próprio estudo da neurociência mostra isso. A gente é forçado internamente pelo nosso próprio cérebro, para a economia de energia, a querer fazer o que a gente sempre fez e não mudar. Tá. Né? Então, Zona de conforto. Zona de conforto. Os fisioterapeutas, eles têm a tendência a não querer aprender novas técnicas, aprender novos recursos e fazer tudo o que foi aprendido durante a graduação. Então, acho que o maior desafio, no meu entendimento, é esse, da educação dos profissionais a utilizarem novos recursos que vão auxiliá-los, né? Quem mais vai ter benefícios com isso são os próprios profissionais. Sim. Mas tem essa resistência que é interna, que é nata do ser humano. Né? Tem que ser uma evolução constante, né, Matheus? As coisas mudam, né? As tecnologias estão aí para saber utilizá-las a nosso favor. É uma obrigação, eu acho, porque senão você vai ficando para trás. Né? Sim, e eu acho que é muito disso, sabe, dos profissionais se abrirem para esses novos conceitos, mas é uma quebra, né? É uma quebra que tem que ser feita. Tem que ser, como é que dizia a música lá do Raul Seixas, não ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Você tem que evoluir. Perfeito. É isso. Matheus, cá entre nós, o que te motivou a se especializar no tratamento da dor crônica e buscar estratégias inovadoras nessa área? Nelson, cá entre nós. Eu acho que a grande quantidade de pessoas, o que me motiva, né? A grande quantidade de pessoas com dor crônica e enxergar o quanto que essa dor crônica prejudica a qualidade de vida dessas pessoas. Eu acho que isso é o principal, né? E a gente da fisioterapia, da medicina, das áreas da saúde, a gente tem esse poder de conseguir auxiliar nesse processo da melhora da dor crônica. E o que mais me motiva é saber e ver o quanto que essas pessoas melhoram de dor e como que voltam a ter expectativas, alegrias de vida pelo movimento que a fisioterapia traz. Então, para mim, o que mais me motiva é isso, a quantidade de dor crônica que tem nos dias atuais. E vale ressaltar, Nelson, a quantidade de dor crônica que aumentou durante a pandemia. Né? Por conta da imobilidade, talvez, né? Mas aí, assim, de volta, vários fatores, né, influenciaram, né? A imobilidade é uma, o psicológico, e tem dezenas de fatores envolvidos, né? Mas eu acho que o poder tirar essa dor crônica das pessoas, tirar, que eu digo assim, né, corroborando com as pessoas, porque se os pacientes não auxiliarem nesse processo, também o processo é 100% ineficiente. Aqui eu tenho uma pergunta que eu havia elaborado para você, mas nós conversamos sobre isso durante o nosso bate-papo todo, só vou fazê-la para deixar registrado. E como a fisioterapia pode colaborar com as outras áreas de saúde, como a medicina, a psicologia e o tratamento multidisciplinar da dor crônica. Nós falamos isso no nosso bate-papo todo, né, Matheus? Eu acho que um dos princípios, ou o maior princípio da fisioterapia é o movimento. Tá. Então, acho que o que a fisioterapia pode contribuir com as outras áreas da saúde é o movimento, né? O movimento corporal, que isso vai estimular uma série de fatores, né? O emocional, o físico, o fisiológico. Então, acho que a gente não mais importante, mas tão importante quanto as outras áreas da saúde. E eu acho que elas são muito mais fortes quando elas estão unidas. Isso eu vou defender sempre. Eu acho que esse é um princípio que rege a eficiência de um tratamento. Então, acho que as áreas estarem envolvidas é fundamental. Mas, no papel é lindo.
Na prática, pouquíssimos lugares conseguem fazer isso de forma eficiente, infelizmente ainda. É uma das minhas batalhas, que eu acho que isso faz muita diferença, mas ainda, eu acho que há resistência, né? Há egos, não só de paciência, aliás, de pacientes, mas principalmente dos profissionais, como você está acabando de dizer aí, ego, um monte de coisa que envolve, né? Falta de conhecimento, uma série de coisas. E quem ganha com isso é o paciente, né? Esse apoio multidisciplinar. Sem dúvida. Então, quando a gente vê esses exemplos, como esse exemplo dessa paciente, uma paciente extremamente satisfeita, entendeu o processo, mas ela acabou caindo em profissionais que não têm esse ego, essa vaidade, e o que o doutor fez... Querem resolver o problema. Né, todos foram importantes no processo, né? Não precisa ser a minha paciente, ela não é minha. Não. Né? Eu só estou ali presente como agente para facilitar a diminuição da dor dela, só isso. Perfeito. Matheus, o que você prevê para o futuro da fisioterapia no tratamento da dor crônica? Quais as inovações ou avanços que você espera ver nos próximos anos? Ô Nelson, eu acho que mais do que avanços em maquinários, né, ter novos aparelhos para tratar, eu acho que não é isso que eu espero. Eu espero um pouco mais de tecnologia para facilitar o nosso diagnóstico, ser um diagnóstico mais preciso, já que a gente, quando fala em diagnóstico, as pessoas acham que vai fazer um exame e vai aparecer, é essa lesão que você tem que tratar, não é isso. Para que a gente tenha um diagnóstico desse esquema multifatorial que a gente conversou, mais preciso. Né? Se eu conseguir chegar a um diagnóstico em que eu tenha especificado a lesão, a causa tecidual, de qual tecido que está gerando toda essa lesão, a causa emocional, os inputs que estão gerando aumento ou diminuição dessa dor, eu acho que essa vai ser o grande avanço para a gente, para facilitar no tratamento e otimizar, né? Você está dizendo, então, que é bem a parte profissional. Sim. Não só da avaliação. Da avaliação, não só os equipamentos, mas a parte pessoal, a parte do profissional. Perfeito. Acabar com os egos e procurar entender, se atualizar, não é, Matheus? Para que possa... E ser permissível, né? Vamos arrumar aquele profissional, vou indicar para esse profissional que eu conheço, como você faz aí com o doutor Luiz Felipe. Ele me contou que vocês fazem uma parceria muito boa e um confia plenamente no outro, porque os resultados são ótimos, né? Matheus, agradeço você imensamente aqui pela sua participação no Cá Entre Nós, viu? A sua expertise e percepção sobre essas estratégias inovadoras no tratamento da dor crônica foram extremamente valiosas e certamente enriqueceram nossa compreensão sobre a evolução da fisioterapia e seus impactos na qualidade de vida. Foi um prazer ter você aqui conosco e esperamos poder contar com a sua presença aqui no Cá Entre Nós novamente em outras edições. Muitíssimo obrigado por sua participação. E agora eu peço para que você deixe uma mensagem para os nossos seguidores, enquanto eu coloco aqui na nossa tela os seus contatos para as pessoas que queiram falar contigo diretamente, aí através do teu fone e do teu Instagram. Nelson, primeiro eu quero agradecer você pelo convite. É um prazer poder falar sobre algo do meu dia a dia, do que eu faço todo dia com os pacientes. Eu acho que nada mais é do que essa interação que a gente tem com os pacientes, essa visão mais global do ponto de vista da dor crônica. Espero que as pessoas tenham entendido, né, que eu possa ter contribuído com a dor, com os sintomas das pessoas. Se tiver dúvida, pode me encaminhar para o Nelson.
e eu respondo assim que possível. Tá ótimo. Mais uma vez, muito obrigado, Matheus. Obrigado, Nelson. Eu conversei com o fisioterapeuta Matheus Caixi Guedes. Semana que vem teremos um outro entrevistado aqui no Cá Entre Nós, e é claro, sempre escolhido por você que nos segue aí nas redes sociais e que também constantemente está enviando seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa. E se você gostou da entrevista, divulgue-as nos seus grupos de WhatsApp e também nas suas redes sociais. A todos que ficaram conosco até agora, muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.